Deixar uma palavra aqui, meus irmãos, que se conta em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o 15, que diz assim: Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra, e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriam-se os livros, e abri-se outro livro, que é o dia da vida, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Este é a segunda morte, né? E aqui diz também: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, minhas irmãs? A palavra de Deus que diz para nós, que aqui no capítulo 20 de Apocalipse, está falando já aqui do julgamento, né? Quando Jesus virá buscar a igreja, e Deus vai fazer o julgamento daqueles, né? Naquele grande dia, né? O grande juízo, né? De Deus, que será o grande tribunal de Cristo, né? Onde ali o Senhor, ali ele virá juiz, ele vai se virar juiz e vai julgar cada um, né? A palavra de Deus aqui que diz que João diz que viu um trono branco, né? Que estava sentado sobre ele, a cuja presença fugia da terra, né? Que é o nosso Deus Todo-Poderoso, né? A palavra de Deus diz que o rosto dele é brilhante, é a luz, a glória que, vamos dizer assim, que há no seu corpo é tão gloriosa, a presença dele, que diz que você não consegue enxergar, não consegue olhar para o rosto dele, a não ser quando muitos, né, tiveram o privilégio de ter arrebatamento, quando Deus, muitas das vezes, teve um encontro com muitas das vezes no hospital, né? Quando aquela pessoa está entubado, quando está em coma, né? Ali Jesus teve encontro quando aquela pessoa teve um arrebatamento de espírito, né? E foi levada ao céu. Algumas também foram levadas ao inferno. Então fala da sua presença, que quando ele permite aquela pessoa ver ele, né? De longe, diz que a presença dele é gloriosa, como diz aqui, né? Que se expande, como está dizendo aqui, que estava sentado sobre ele, cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para ele, né? Não se achava lugar para ele, da sua presença gloriosa. E aqui também no 12 diz: Eu vi os mortos, pequenos e grandes, que sentavam diante de Deus, e abriu-se o livro, e abriu-se outro livro, que é o dia da vida, né? A palavra de Deus diz que ele viu os mortos, pequenos e grandes. Aqui nós vamos entender que são as pessoas adultas e crianças, né? Porque tem muitas pessoas que falam, tem muitas pessoas que pregam, que até mesmo já vi, fala assim: aonde que uma criança dessa, né? Fala assim, uma criança dessa de 6 anos, 7 anos, que pecado há nessa criança? Que pecado há numa criança, né? Mas a palavra de Deus diz, quando a criança, ela já tem entendimento do que é a malícia, do que é a maldade, do que é o sim e o não, e tudo aquilo que ela começa a fazer, daquele momento que ela já saiu da sua inocência e já passou para aquele estado, que ela já tem um conhecimento, já tem o entendimento do que é o sim e não, e do que é o certo e o errado, para Deus ela já prestará conta dos seus atos, né? Então aqui eu venho entender quando ele está falando, a palavra de Deus diz aqui: quando eu vi os grandes e os pequenos,
ele está falando dos adultos e das crianças, né? E aqui diz, estava diante de Deus e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é da vida, e outros dos mortos. Ou seja, aqui a palavra vem nos dizer que naquele grande dia o Senhor abrirá 2 livros, né? Que é o livro onde está os nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos, né? As nossas obras, as famosas obras, né? Que nós fizemos aqui na terra. Tudo que nós fazemos aqui nessa terra é anotado nesse livro. Tudo que nós fizemos de errado, todo pensamento, toda maldade, toda coisa que não agradou ao Senhor, se você não pediu perdão, de cada momento, cada palavra, cada pensamento, cada sentimento que você deixou entrar no teu coração, cada ódio que você guardou no coração de alguém, cada palavra que você lançou para alguém, se você não pediu perdão para Deus, tudo, a palavra de Deus diz, tudo que nós fazemos aqui nessa terra está escrito nesse livro, né? E o outro livro é o livro da vida, onde está escrito os nomes dos santos, como Deus fala, né? Como Jesus fala, os santos que são os servos dele aqui da terra, né? E se não houver o teu nome escrito lá, você não vai fazer parte da grande ceia do Senhor, né? Que vai ser para todos aqueles que quando Jesus Cristo vier buscar a igreja, né? Então, esse livro aqui, eu venho entender, é tudo aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer, né? Fazemos e deixamos de fazer para o nosso Deus, né? São as famosas obras, né? Que Deus vai nos cobrar. As nossas obras. Se eu não me engano, essa semana eu falei disso, que falava da fé e das obras, não é? Quando eu tive o privilégio de pregar a palavra de Deus, né? Muitos dizem assim, mas o que vai me levar para o céu vai ser a minha santidade, vai ser a minha busca, vai ser eu ter o cabelo comprido, eu ter a saia no pé arrastando no chão, eu não usar maquiagem, eu não usar brinco, eu não usar mais calça, não usar bermuda, tô falando pros homens, né? Não usar camisa regata, né? Mas Deus, a palavra de Deus é mentirosa. A palavra do Senhor aqui está dizendo que as minhas obras, naquele grande dia, Ele vai me cobrar. Eu prestarei conta de cada obra que eu fiz aqui nessa terra. A que eu fiz e a que eu não fiz. É a palavra dele está dizendo. Eu prestarei conta, né? Se eu fui chamado para ministrar uma igreja, se eu fui chamado para conduzir um rebanho, o Senhor Jesus naquele grande dia, Ele vai me cobrar minhas obras. Ele vai falar, cadê as almas que era para você resgatar? Cadê as almas que eu entreguei nas tuas mãos? Ou seja, cadê as almas que era para você ter resgatado do mundo das trevas e ganhado para mim? O que foi que você fez para mim nesse tempo que você estava na terra, né? Que eu te dei o privilégio de ficar na terra, que eu te dei o fôlego de vida todos os dias para você ganhar almas para mim, para resgatar aquelas que estão perdidas, falar do meu amor, falar da minha palavra, falar que eu estou voltando e falar do arrependimento. O que foi que você fez até hoje? E você vai ter que prestar conta diante de Deus, né? Então, esse livro, como está dizendo aí, ali está escrito tudo aquilo que nós fazemos aqui, é colocado lá, né? Mas quando nós se arrependemos de todo o pecado, certo? Se arrependemos de tudo aquilo que nós fizemos nessa terra, de ruim, ou deixamos de fazer, eu venho entender que isso daí é apagado desse livro, porque nós se arrependemos verdadeiramente. Não é um arrependimento de boca, não, é um arrependimento que vai sair do meu coração, porque com Deus
Ninguém engana. Ou será que engana? Alguém engana Deus? Alguém consegue enganar Ele? Não, ninguém engana Jesus, né? E aqui diz, né? O livro que dá a vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte ao inferno. Deram aos mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, né? Alguns foram lançados no mar, e alguns serão lançados no inferno, né? Lá no lago do inferno que tem, né? E aqui está dizendo que foram julgados cada um segundo as suas obras, né? No 13 está dizendo isso. E a morte e o inferno foram lançados no fogo. Esta é a segunda morte, né? A morte que hoje está aqui na terra, que é o espírito, né? A morte é um espírito que vem pegar aquele que chegou aquele dia, né? A morte vem para todos. Nós não vamos virar pedra, ninguém vai virar pedra, né? Quem tem o privilégio de chegar 100 anos, 115 anos, já vi gente com 115 anos, né? Esse que tem o privilégio de chegar até essa idade, amém, glória a Deus, né? Mas não é o tempo de velhice, não é o tempo que eu vou estar aqui nessa terra que vai compadecer o coração de Cristo, não. É o tempo que eu ficar aqui, foi o tempo que Deus permitiu, né? Deus fica aqui nessa terra. Mas esse tempo que Ele me permite ficar aqui nessa terra é o quê? É para me se arrepender das coisas que eu tenho feito, das coisas que eu não tenho feito, o que eu tenho feito de errado, o que eu tenho feito pro Senhor nessa terra, né? E essa morte aqui, ela será lançada no inferno, né? Também no nome santo do Deus Todo-Poderoso. E aqui no 15, para terminar, diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, né? Aquele que o seu nome não está escrito no livro da vida será lançado no fogo, né? Alguns foram escritos seu nome no livro da vida, mas está se apagando, está sumindo o teu nome no livro da vida. Sabe por quê? Porque você deixou de buscar a Deus, você deixou o problema, você deixou... você está aqui a palavra que diz, não sei se é em Mateus, ou é em Lucas, ou em Marcos, que fala de Marta e Maria, que quando Jesus entrou ali na casa delas, né, Marta, ela em vez de adorar o Senhor, não, ela começou a se preocupar com as coisas da casa, nos afazeres da casa, em deixar a casa limpa. Eu vou fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, vamos se dizer, trazer para hoje, né? Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar banheiro, eu tenho que passar roupa. Ela fez tudo, menos buscou a presença de Deus. Mas Maria, com a sua simplicidade, Maria, a pecadora, ela fez o quê? Ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Eu posso imaginar que ali, naquele momento que ela teve o privilégio, teve a oportunidade de conhecer Jesus ali, dela poder estar ali com Jesus, ela se humilhou diante dele, chorou, né? Ali ela não falou, eu acredito que ela nem falou, mas só as lágrimas dela, Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele interpretava cada lágrima que caía dela. E a palavra de Deus diz que ela enxugava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Coisa linda, maravilhosa. Quantas vezes você já chorou nos pés de Jesus? Quantas vezes um de nós já se humilhou diante dos pés de Jesus? Não porque você está doente, ou porque o teu filho, o teu marido, a tua filha, alguém está enfermo, ou você está passando por uma prova, por uma situação tão difícil que você vai lá se humilhar. Não, é numa humilhação espontânea, é uma humilhação que você dá para Ele ali, onde você se prostra no chão, de joelho, de cara no chão, no pó. Se humilha a Ele
pelo privilégio de você estar aqui nessa terra, pelo privilégio de você estar de pé todo dia, no privilégio de todo dia você ir adorá-lo, de todo dia de você ter o fôlego de vida, do privilégio de todo dia você acordar e ver a família que Deus te deu, os filhos, a filha, o marido, do privilégio de ter o trabalho que Ele te deu para você trabalhar, para você ir trabalhar, o que tem um trabalho próprio, aquele que trabalha por conta própria, que sai para vender. Tudo isso não é mérito teu, é mérito dele. É ele que te agraciou com a porta de emprego, é ele que te agracia com a saúde todos os dias para você levantar da cama todos os dias. É ele que te dá o privilégio de você ter o privilégio de ter os teus filhos, teu marido perto de você. É ele que dá este privilégio para você. É Jesus Cristo. E muitas das vezes somos ingratos a Ele, não agradecemos por esse Jesus, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas, né? Porque só Ele tem o poder de olhar para dentro de nós e ver algo que está lá dentro do nosso coração e falar: filha, tu queres ajuda para mim trabalhar em tua vida nesse sentimento que está no teu coração? Deixa eu cuidar de ti. Então, essa palavra está dizendo, se nós nos despertarmos hoje para a vinda da igreja, para a vinda de Cristo, buscar a igreja, nós vamos ficar nessa terra. São pelas pequenas coisas, a palavra de Deus diz, são pelas pequenas coisinhas que nós vamos ficar nessa terra. Ainda tem incrédulo, ainda tem pessoas mal entendidas da palavra de Deus, que falam: isso é coisa do homem. Onde que acha a pessoa cheia de arrogância, cheia de soberba, e fala assim: aonde que Deus, Jesus está se preocupando com o cabelo, com as vestes, ou com a maneira que eu estou aqui? Eu tenho só que fazer a vontade dele, de pregar a palavra. Mas será que eu e você estamos da maneira que Deus quer? Será se Jesus vier hoje, eu faço para mim essa pergunta, será se Jesus vier hoje, eu vou subir? Será o que tem em mim que ainda está as minhas vestes sujas, que não me permitirá subir com Jesus? Eu não estou falando de ninguém, não. Eu estou falando de mim mesmo, de mim próprio, né? Porque eu sei que ainda há coisa em mim que eu preciso ainda renunciar, que eu preciso ser liberta. Mas é uma libertação de dentro para fora. Tem coisas em mim ainda que eu preciso ser liberta. Porque ninguém é santo, tão santo que não possa pedir a misericórdia de Deus para que Ele possa com seu sangue limpar. Porque a palavra de Deus vem me dizer que aquele que abre a sua boca para dizer que não tem pecado, que é santo, ele já está pecando. A palavra de Deus diz isso. Para mim e para você. Então nós temos que ser sinceros e verdadeiros com esse Deus. Ó Senhor, eu estou assim desta maneira. Eu preciso de Ti. Não seja arrogante diante de Deus, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus pensamentos, Ele sabe o que se passa dentro de você. Não seja soberbo, não seja arrogante, não seja ignorante de entender que você pode esconder o que você está fazendo, esse sentimento dentro do teu coração, de qualquer pessoa, mas de Jesus você não pode esconder nada. Porque tudo Ele vê, tudo o que está dentro de você, Ele contempla. Então não adianta você querer. Porque essa soberba, essa arrogância, eu te levará para o inferno. Porque se Jesus vier hoje, eu não me esvaziar de tudo aquilo que não presta, de todo sentimento impuro, de todo sentimento que não é de Deus, de todas as coisas malignas de Satanás, que muitas das vezes está dentro de nós, porque nós somos o nosso próprio inimigo. Nós já paramos para pensar que muitas das vezes nós mesmos somos os nossos próprios obstáculos diante de Deus, de alcançar a misericórdia, de alcançar o perdão, de alcançar a bênção de Deus sobre nossas vidas, de alcançar a libertação de alguém da nossa família, da nossa parentela. Somos nós mesmos que somos arrogantes, né?
diante de Deus, que não sabemos se humilhar, que não sabemos se prostrar diante desse Deus, até mesmo se não sabemos pedir, se colocando. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que não tem um entendimento. Eu não tenho entendimento. Eu estudei até a 6ª série e nem terminei a 6ª série, né? Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, me escolheu nessa terra. Não foi eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. E ele foi me purificando, e hoje eu estou na presença dele, mas eu procuro agradar ele. E falo: Senhor, me mostra o que está em mim que não te agrada. Me mostra o que me afasta de ti. Me mostra, Senhor, se o Senhor vier hoje eu ficar. Então, nós muitas das vezes somos arrogantes. Entender que Jesus, ele contempla tudo lá do céu, né? Ah, isso daqui, ó, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Mas Jesus sabe. Essa é uma realidade que as pessoas insistem em crer, em acreditar, né? Eu sei lá, não sei se é por ignorância ou se é por soberba, né? Ou só porque a pessoa quer estar ali naquele pecado mesmo, que no momento para ela é prazeroso, pode ser bom naquele momento, mas é o pecado que vai te levar para o inferno, é o pecado que nos afasta do Senhor, porque a palavra dele diz que o pecado faz divisão de mim e de Deus, né? Eu não posso, ele não pode ouvir minha oração se eu estiver no pecado. Mas, irmã, me responda uma coisa: quando aquela pessoa está no pecado e está ora a Deus por socorro, ele não ouve ela? Aí que está a chave da vitória daquela pessoa. Quando ela ora, ela está no pecado, né? Mas quando ela ora verdadeiramente, do fundo da alma, do fundo do seu coração, e fala: Senhor, me socorre, eu não quero viver mais nessa vida. Aí Jesus olha lá, escuta lá de cima e fala: opa, peraí, tem uma alma se arrependendo ali. Aí, ó, quando ele ouve, é que as pessoas distorcem toda a palavra de Deus por falta de conhecimento, porque não lê a palavra de Deus. Sabe por que muitas pessoas são enganadas dentro das igrejas, fora das igrejas, para aqueles profetas que vêm pulando de um pé só: eis que te digo, eis que não sei o que, eis que não sei o que. A pessoa logo chora, ai, começa a chorar. Profecia do diabo, de Satanás, e ela não tem o discernimento de entender, porque ela não conhece a palavra, porque ela não examina a escritura, porque ela não lê a palavra de Deus, e por isso que muitos são enganados nessa terra. Por isso, porque não lê a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que quando nós lemos a palavra de Deus, nós não podemos lembrar o capítulo e o versículo. Mas o Espírito Santo nos faz lembrar que nós ouvimos algo e lemos algo dentro da palavra do Senhor. O Espírito Santo fala assim: ó, essa palavra tal está no versículo tal. O Espírito, às vezes ele não te dá o versículo, mas ele te faz lembrar que você leu a palavra e você lembra e você fala: opa, peraí. Eu li a palavra de Deus, está dentro da Bíblia. Eu não sei aonde, mas eu vou procurar. E sei que está a palavra escrita. Está escrito isso, isso, isso. Então as pessoas hoje em dia são enganadas porque querem. Porque não lê a palavra de Deus. Não gasta nem meia hora em oração. Não gasta nem meia hora lendo a palavra de Deus. Não faz sequer um jejum, nem sequer de meia hora não faz para Deus, né? Não santifica seu corpo. Ah, irmã, isso daí é negócio de santificação, isso daí ficou para trás, isso daí era no tempo que Jesus não tinha nem vindo ainda. Era naquele tempo lá, irmã, isso daí é coisa do passado. Vai nessa tua rebeldia, dando uma despertão. Lá no inferno tá cheio. Lá no inferno está cheio desse. Amém? Então, irmãos, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. E se Jesus mandar você falar algo para alguém, fale. Porque a palavra de Deus diz o quê? Abre somente a tua boca que eu te encherei. Não é você que vai falar. É o Espírito Santo que vai te conduzir a falar a palavra dele. Ah, irmã, não sou pregadora não estudei teologia. Minha irmã, teologia
Que negócio é esse de teologia? Hoje em dia o povo só quer pregar se estudar teologia, para ter o conhecimento. Nós temos um professor que é maravilhoso, que nos ensina quando nós nos prostramos a aprender com ele, que é Jesus e o Espírito Santo. Tu quer um professor melhor do que esse? Essas coisas de teologia, ele vai te revelar coisas profundas e ocultas que tu não sabe, como de Jeremias. É ele. Se tu buscar ele, tu vai ter uma sabedoria extraordinária. Uma sabedoria que não é aqui da terra, é do céu, que vem do direto do trono de Deus para a tua vida. Eu quero ter essa sabedoria. Eu quero ter, porque o Senhor já me permitiu falar. Eu não sei falar inglês, não sei falar nada, mas Ele já me permitiu falar inglês, francês, aquela língua lá, japonês, teve outra língua lá que eu não me lembro agora. Ai, irmã, você está se exaltando? Não. Deus nos permite nos falar a palavra dele. E quando tem alguém ali que te fala outra língua, se for da vontade do Senhor, nossa boca se abrirá com aquela língua daquela pessoa, para pregar a palavra dele, porque ele é o dono da língua, ele é o dono, ele é o Senhor do Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso. Há algo que ele não possa fazer na minha vida, nem na tua vida? Há algo que ele não pode aí trabalhar na tua vida, esmiuçar aí dentro da tua casa, dentro deste coração, dentro desta mente? Será que ele não pode? Se ele é o Deus Todo-Poderoso, e não há outro Deus além dele, porque os demais que se diz deuses, né, são deuses, são no plural, são deuses que nunca vão poder fazer nada por você, né? Quem morreu por mim e por você se chama Jesus Cristo. Esse que morreu, esse é verdadeiro, esse é fiel e justo. E toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Amém, meus irmãos? Medite nessa palavra. Creia que Jesus está voltando. Se conserte. Procure se consertar diante de Deus. Procure ver as suas obras. O que você está fazendo, o que não está agradando ao Senhor. E o que você não está fazendo. O que você não fez e o que você não está fazendo. Para este Deus tão grande, tão poderoso. Amém? Tenha um ótimo dia abençoado de sábado, para a glória de Deus, né? Em nome de Jesus, se eu não me engano, hoje é 28 de janeiro de 2023. Para a glória de Deus. Mais um dia Ele me concedeu. Amém? Tenha um ótimo dia abençoado para a glória de Deus.